Fala pessoal, tudo bem? Henrique na área, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para apresentar um livro muito importante para mim. Trata-se do Homem que Sabe, da Viviane Mosé. Está aqui, né? Eu tive contato com esse livro em 2012. Esse livro já tem edições mais para frente e ele está com um nome diferente, né? A Viviane Mosé trocou o título O Homem que Sabe pelo título A Espécie que Sabe, né? Trocou a palavra homem pela palavra espécie. E esse livro é muito importante para a minha vida, para mim, né? Foi um livro muito importante para mim. Eu estava trabalhando como professor substituto no IFE de Congonhas e eu tive contato com esse livro. Eu morava sozinho e eu passava muito tempo sozinho. E aí, meus primeiros contatos com filosofia foi através deste livro, sabe? E através deste livro é que eu tive meus primeiros questionamentos com relação à minha religiosidade de então, né? O livro está lido e relido, ele está todo marcado. Eu rabisquei esse livro, eu assinei esse livro assim de um jeito meu, sabe? E é um livro assim que tem nuances novas a cada vez que você lê. Eu já devo ter lido umas 4 vezes esse livro, e cada vez, cada leitura, cada capítulo que eu leio de novo, de novo, de novo, tem sempre coisas novas, né? Porque você está diferente, você já está mais maduro, você já tem novas questões, e esse livro vai conversando, conversando, conversando. Os grandes livros de filosofia são assim, né? E eu super indico para quem está querendo começar a filosofia, estudar filosofia, esse livro O Homem que Sabe, da Viviane Mosé, porque é um livro curto, é um livro muito bem escrito, sabe? E é um livro que te dá de uma maneira muito pessoal, uma maneira muito particular, que é a maneira da Viviane, né? Te dá uma história da filosofia bem interessante. É uma história da filosofia que é sobre o ponto de vista de um vitalismo, né? De uma filosofia que quer afirmar a vida e tal. E eu vou ler umas passagens aqui, mas antes eu vou comentar com vocês a respeito do título, né? O título do livro é O Homem que Sabe. E o homem, ou a espécie, o Homo sapiens, ele sabe o quê? A Viviane defende a hipótese, a tese, de que o homem é a única espécie que sabe que vai morrer. Todas as outras espécies evitam a morte, mas como instinto. Agora, pensar na morte, né? Na possibilidade da morte como futuro, né? A morte como sendo inevitável, né? E trazer isso para uma reflexão no presente, né? Internalizar esse limite imposto pela natureza só nós fazemos, né? Eu vou chegar a algumas conclusões disso e vou ler uns textos aqui com você, 3 textos. O primeiro texto é o seguinte, página 23. É possível dizer que o pensamento consciente tenha se manifestado a partir da incorporação desta restrição insuportável, deste limite intransponível, que permitirá, milhares de anos depois, a instauração da lei. Então, o pensamento consciente nasce pela incorporação do grande limite, que é a morte, né? A percepção da morte. E o primeiro capítulo do livro, que é o que eu estou lendo, ele é muito interessante. O título dele é o seguinte: A Consciência da Morte e o Princípio do Pensamento Organizado, né? É essa internalização desse limite que permitiu o homem, como levante, construir o pensamento organizado, a cultura e etc. A morte é o grande não que temos de engolir e aceitar se queremos continuar vivendo. Não é mais uma questão de instinto, e sim a aurora do pensamento humano, que se traduz em uma espécie de revolta contra a morte. E aí a arte, a religião, a criação de ferramentas, a linguagem, tudo isso vai ser uma revolta da morte. A sofisticação da cultura vai ser uma revolta contra a morte, né? Contra a percepção desse grande não que a natureza nos impõe. Na página 25, a gente lê o seguinte, final da página. Aristóteles afirma que o pensamento filosófico é um estado que nos atinge quando nos admiramos com alguma coisa, quando nos espantamos, a filosofia como aquilo que vem através do espanto, né? A admiração como uma primeira abertura para o mundo nos revela o quanto o desconhecemos e o quanto desconhecemos a nós mesmos, o quanto somos ignorantes. Todo pensar nasce do não pensar. O saber é uma necessidade que surge da consciência do não saber. A morte, como fundamento de todo desconhecido, é a razão de ser do saber, eu penso, um impulso em direção à cultura. A morte objetifica aqui como todo o desconhecido, né? Porque o que há para além da morte não há como saber. Então, a morte aqui como metáfora do grande desconhecido, e ao mesmo tempo é um levante em direção à cultura. E aí a percepção da morte nos faz afirmar um valor, né? Que é a vida. Né? A espécie que tem a percepção da morte
como algo inevitável, tem que afirmar a vida como um valor, né? A cultura no começo fez isso. A Viviane Mosé vai defender também a hipótese de que a cultura hoje não faz mais isso. É uma cultura nihilista, né? Pois bem, o último texto aqui que vai permitir as nossas reflexões do vídeo de hoje é o seguinte, olha que interessante. Não permitir que o corpo humano sirva de alimento aos outros animais. É dar um outro destino ao corpo, um valor. O que significa suspender a determinação natural pela ação. Nasce o indivíduo. Então, olha só, o homem começa a perceber, né, que a natureza se impõe como algo exuberante. Nós somos muito pequenos diante da natureza. E a natureza nos diz vários nãos, né? A morte como sendo um grande não. E aí, para a Viviane Mosé, a hipótese dela é o que vai diferenciar a nossa espécie? Quando que a nossa espécie, o Homo sapiens, começa a se humanizar, né? A Viviane Mosé defende a hipótese de que é quando ele incorpora a morte e surge o pensamento, mas ele passa a fazer uma prática, né, que as outras espécies não fazem. Né? Uma prática que fala dessa humanização do Homo sapiens. E a prática é enterrar e cultuar os seus mortos. Dar um destino diferente, né, para o corpo. Né? Relativizar o corpo, ou considerar o corpo do ente querido falecido um objeto diferente. Tá? E aí, o que acontece? Por que essa questão com o corpo, né? Quando um ente querido ou o chefe da tribo morre, o que acontecia com ele antes do enterro, do rito funerário? As pessoas eram obrigadas a verem o corpo se decompor na superfície ou a verem os animais brigando por esse corpo, né? Que era mais um não, mais uma agressividade que a natureza nos impunha. E aí, com essa questão de enterrar os mortos, nasce a cultura, e esse gesto é a primeira vez que o ser humano diz, né, um não ao não que a natureza diz, né? Então, tipo assim, eu não vou ver esse corpo do ente querido ou do mestre, do chefe da tribo se degradar. Eu não vou ver isso, eu vou enterrar esse corpo, eu vou dar um destino diferente ao corpo. E aí começa uma grande história, que é a história da cultura humana. E a cultura humana é entendida aqui como capacidade que o ser humano tem, no agir pessoal e coletivo, de dizer não aos nãos da natureza. Então, quer dizer, estamos conversando agora, eu estou falando esse vídeo aqui, e depois vocês vão assistir esse vídeo, né? Quer dizer, há uma distância entre nós, intransponível, um não da natureza. Vocês podem estar em qualquer lugar do mundo, né? Mas a tecnologia permite eu me comunicar com vocês. Então, essa tecnologia permite a nós dizer um não à natureza. Por exemplo, a minha escola fica a 50 quilômetros da minha casa. Não daria para mim eu ir a pé, né? Então, é um não que a natureza me diz, a distância. Mas eu vou de carro. Então, com esse objeto que a cultura produziu, eu consigo dizer um não, eu consigo dizer não a um não que a natureza me disse, né? Quando chove, a gente abre o guarda-chuva. Quando chega a noite, a gente liga a luz, né? Se a gente quiser se informar, a gente liga a TV, ou o rádio, ou a internet. Então, a nossa cultura se sofisticou, sofisticando a capacidade que ela tem de dizer não aos nãos que a natureza nos diz. Perceberam? E aí o que acontece é o seguinte, há um perigo aqui do ponto de vista da Viviane Mosé. Há um perigo da cultura humana se insurgir contra o grande não, contra o limite que nos constitui, porque o que a gente está vendo aqui é que esse poder de dizer não aos nãos da natureza vai ficar tão grande que, no limite, o ser humano vai querer dizer não para a própria morte. A gente já vê que pessoas muito ricas nos Estados Unidos têm o corpo na criogenia, né, preservado, os tecidos preservados, porque a pessoa morreu de uma certa doença. Quando a medicina permitir curar essa doença, será que essas pessoas será possível trazer essas pessoas de volta? Né? Essas pessoas, os familiares, estão pagando para os corpos ficarem preservados. E aí, será que a gente vai conseguir algum dia dizer não para a morte? Será que a gente vai conseguir trazer os mortos? E se a gente conseguir, será que a ordem cósmica vai ser ameaçada por conta desse gesto? E se a gente conseguir, será que vai surgir alguma coisa além do homem? Porque o que determinou a espécie humana foi a incorporação desse limite. Se a gente superar esse limite, será que nasce uma outra coisa? Né? Alguma coisa para além do homem que hoje somos? Né? Essas são perguntas que eu vou deixar para vocês.
E essa é a reflexão do livro. Ó, livro excelente, recomendo muita leitura. Os capítulos são incríveis, a história da filosofia está toda aqui. Quando ela fala de tragédia e de epopeia, é sensacional, sabe? Quando ela fala da cultura grega, mas ela também fala do homem moderno. E vale super a pena a leitura do livro, eu recomendo. Deixe aqui seus comentários se a ciência um dia vai conseguir superar a morte e o que isso poderá significar, né? Se a ciência, nesse sentido, é perigosa, né? Porque vai fazer surgir alguma coisa para além do homem. Será que estamos preparados para o além do homem, para esse além do homem, né? Que não necessariamente é o além do homem nietzschiano, né? Será que esse além do homem seria uma coisa positiva? Se o homem vivesse 1000 anos ou não morresse mesmo de velhice, será que seria uma coisa boa para nós? Deixa nos comentários, ative o sininho, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.